fácil nunca é. No futebol não é assim. Uma arbitragem que eu acho que parecida com a do Flamengo e Estudiantes, que o Flamengo reclamou muito, né, na semana passada. Uma arbitragem que quis deixar o pau comer. Quando o pau canta, o árbitro vai errar. Vai ter lance em que ele deveria ter dado um amarelo e não dá, uma falta perigosa e não dá, o outro time ficar nervoso e tal. Eu achei que o Palmeiras não entrou na pilha do estilo de arbitragem, ele simplesmente não soube jogar esse jogo. O jogo do Palmeiras é um jogo mais técnico. Então, esse tipo de arbitragem beneficiou o River Plate. E eu não digo que beneficiou o River Plate porque não querem brasileiros nas finais. Não, acho que não é nada disso. É um estilo de arbitragem que eu não gosto, é a arbitragem Premier League, né? Falta só se o cara puxar a arma e der um tiro no outro, entendeu? É muito difícil dar falta, muito difícil dar cartão amarelo, engole muito cartão, engole muitas marcações de falta. De qualquer maneira, quando você tem a coerência da arbitragem ser sempre assim, como na Premier League, ela é aceitável, é um estilo. O duro é quando você não tem esse tipo de arbitragem e aí de repente tem. Aí os times têm que se ajustar. E para o River foi mais fácil se ajustar. Para o River, se o jogo fosse mais brigado, pegado, melhor. E assim foi. Acho que o River fez um jogo grande, o River fez um jogo à altura da sua história. Ameaçou a classificação do Palmeiras. Passou boa parte do jogo ganhando, o que levaria para pênaltis. E depois, na segunda metade do segundo tempo, com a entrada do Borja, principalmente, teve chance. Ameaçou, né? A gente já vai ver os lances aqui na linha do tempo. Mas, no fim das contas, o melhor time passou, né? O melhor time passou, principalmente por um primeiro tempo lá na Argentina, em que o Palmeiras mostrou quem era superior. Agora, mas olha, vimos hoje que a superioridade não é tão grande. Não, acho que a superioridade é grande. Mas vimos que realmente o River Plate fez jus à sua história, né? Inclusive de perdedora, que geralmente perde dos times brasileiros. É impressionante. Andou ganhando uma ou outra, tal, mas geralmente perde. É impressionante. E acho, isso que eu vou falar, já falei na redação, valoriza um pouco mais a classificação do Palmeiras. Talvez o River não seja tão ruim quanto muita gente falou durante toda essa última semana. Fez um jogo muito honesto contra o Palmeiras. Inclusive, assim, competitivo. Jogou muito mais hoje do que jogou na semana passada. Bom, Palmeiras cria logo aos 2 minutos uma chance com o Piquerez. Aos 7 sai o inesperado gol do Max Salas. E aí o Palmeiras tem chance com o Murilo aos 12, com o Felipe Anderson aos 27. O Castanho tem uma chance perigosa aos 46. Muito perigosa. E acho que o River teve várias... melhor do jogo. Eu acho que sim. E acho que o River teve várias boas chances de contra-atacar que ele acabou desperdiçando no último toque, na demora para girar a bola. O Palmeiras ficou meio abertão ali, ficou meio ansioso demais no primeiro tempo. Eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Não gostei, assim, a parte de tudo isso que eu falei sobre a arbitragem, de você se adaptar a esse estilo de arbitragem, e na verdade o couro comeu mais até no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo foram umas 2 faltas ali em cima do Vitor Roque. Aliás, fazendo um parênteses, que jogo do Vitor Roque. Mas vou falar depois sobre isso, porque não tem nada a ver com o gol, também com o gol, mas assim, foi um jogo enorme do Vitor Roque, porque ele foi quem se adaptou a esse jogo. Ele foi talvez o único jogador do Palmeiras que se adaptou a esse jogo. Apanhava, levantava, jurava os caras, não ficava reclamando, né? Mas eu falo mais do Vitor Roque daqui a pouco. Tem muita coisa que aconteceu no segundo tempo. E olha só quanta coisa no segundo tempo. Chance perigosa do Vitor Roque logo no primeiro minuto. Aos 5, o Vitor Roque faz o gol com uma ajuda do Armani, hein? Se o Vitor Roque foi o herói da partida, o Armani passa a ser um herói para a torcida do Palmeiras hoje também. Eu fiquei pensando muito no que você está falando agora, na hora ali do gol. Porque é um cruzamento do Piquet, é um escanteio, a bola cruza, mal batido pelo Andrés, que aliás jogou mal. A bola cruza lá para o outro lado, Piquerez pega, cruza de volta, Vitor Roque cabeceia, queima a roupa. Como que o Armani poderia ter feito algo muito diferente, sabe? Ele defende no susto, é verdade. Mas ele defende no susto, mas em cima. E a bola volta para o Vitor Roque. Se ele joga no Vitor Roque forte, o Vitor Roque ia ter que dominar a bola, ia bater no Vitor Roque. Ele simplesmente amortece, ele dá uma assistência para o Vitor Roque fazer. De fato, não falar aqui acho que ele não é muito fácil. Acho que ele não tinha
a firmeza, Eu acho que ele estava os pés ali para fazer algo melhor com as mãos. Acho que ele algum erro consegue defender. A gente precisaria ouvir um goleiro, mas eu acho mais experiente, obviamente, né? Um comentarista, um goleiro, Fernando Praz, por exemplo. Mas eu acho que algum movimento técnico... Fernando Vitorino também, né? O Vitorino, com esse tamanho, com esse foi tamanho um grande goleiro de futebol de botão. Mas, enfim... Tá quieto, Vitorino, você vai mexer com o nosso capitão. Aí, logo depois do gol do Vitor Roque... Como todo goleiro de botão, né? Sempre quieto. Tem uma, fala, prepara. Uma chance incrível do Salas, depois uma chance perigosa com o Borja na defesa do Everton. E aí é o River que vai para o desespero e abre o campo para o Palmeiras, que perde chance com o Vitor Roque, perde outra chance com o Piquerez aos 33. Aos 46... tem o gol do Flaco Lopes, né, num pênalti, né, um pênalti indiscutível. Em cima do Facu. O VAR demorou 2 minutos para ver se estava impedido. Aquele lance que no replay você já fala, puta, acho que não tá, né? E aí o outro replay você tem certeza. O River VAR deve ter visto o replay 8 vezes. Eu confesso que eu não notei, tá? Mas o River também reclamou muito de que a bola estava rolando... Uma cobrança de falta na origem da rodada, da jogada e tal. Confesso que não Mas me pareceu ali a frustração. Sim. E no lance o Acunha é expulso, né? E o Acunha, esse sim para mim é um erro grave. Tinha que ter sido expulso do VAR. Ele tinha que ter sido expulso antes, numa jogada em que o Vitor Roque faz algo que também não precisava, né? Dá um chute na bola ali na lateral do campo. E o Acunha dá um empurrão no Vitor Roque, que para mim é desproporcional. Pode ser interpretado como amarelo? Pode. Mas lembra quando o Veiga... Foi no Palmeiras e Corinthians? Lembra quando o Veiga chega no garro? Sim, sim. Chega no garro com tudo e é expulso? Sim. Para mim foi parecido, assim. Foi desproporcional, entende? Mas tem o Acunha, depois tem... E aí segue e ele dá uma... Mas a cabeçada no Emiliano Martins me parece mais assim... Tudo bem, o cara também vê o movimento do outro e... Mas aí, Júlio, eu vou falar uma coisa que você vai discordar de mim. Eu já vi em lances assim, fora do Brasil, na Libertadores, 500 vezes o jogador brasileiro ser expulso. Parece que é mais fácil expulsar jogador brasileiro quando o jogador brasileiro apronta em jogos de Libertadores. Tem os caras que se livram mesmo. O Acunha é um desses jogadores. Assim, parece que está sempre batendo, né? Tipo o padrão Fagner, né? Está sempre batendo. Casemiro nos anos do Real Madrid. Casemiro nos anos do Real Madrid. Richarlison nos anos de São Paulo. Se livravam, assim, né? Se livram, enfim. Agora, a gente vai ver o Palmeiras, mas tem 3 lances de arbitragem que não que me incomodaram, mas que eu acho que geram motivo para reclamar. Esse lance do Acunha, para mim, um erro do árbitro. Do VAR, né? Mais do que do árbitro. Mais do VAR do que do árbitro, você tem razão. Os acréscimos no primeiro tempo, porque por mais que o jogo tenha seguido, o árbitro tenha deixado o jogo seguir muitas vezes, quando parava, os jogadores do River não queriam o jogo. E aí o árbitro acho que deu 3 minutos só. Achei pouquíssimo. Pouquíssimo. Isso eu acho um escândalo no futebol. E um lance de pênalti pedido pelo River, quando já estava 1-0, que para mim... O Salas, no primeiro tempo. Eu não gosto desse pênalti, mas normalmente eu sou voto vencido nesses lances. Não, mas para mim não é pênalti, claramente não é pênalti, porque é um lance que até eu já vi botarem nas redes sociais aqui, comparando com o do Nacional e São Paulo, que acabou virando um dos pênaltis para o Nacional de Medellín, que o Quinteiro perdeu, né? Um dos pênaltis que ele perdeu, que o jogador do Nacional de Medellín na área... dá um passe para o lado e é pego por trás. Não lembro se era... Não era o Arboleda, né? O Arboleda acho que não jogou esse jogo. Enfim, que é um pênalti claríssimo. Esse do River hoje me pareceu que realmente não foi pênalti. Acho que os argentinos vão reclamar. Me pareceu que não foi pênalti porque o jogador do River é que gera o contato, né? O Salas é que gera o contato. Eles estão parados ali, né? É uma cobrança de lateral, se eu não estou enganado, e é ele que bota a perna de um jeito que gera o toque do Murilo. O Murilo não faz nada de diferente, né? Então, para mim, é indiscutível que não é pênalti, indiscutível. Essa é a minha opinião também, mas normalmente eu sou voto vencido. Mas lance assim no Campeonato Brasileiro, comentarista de arbitragem adora dizer que é pênalti. Ele não faz todo esse malabarismo de raciocínio seu, que eu acho lógico, coerente e cristalino. É o jogador que gera o contato. Recebe o pênalti, que gera o contato. Mas, para mim, os caras toda hora no Campeonato Brasileiro falam que isso é pênalti. E eu não gosto. E ainda bem que o VAR não chamou. Isso era muito importante, né? Que não acontecesse. 2-0 ali ia ser um drama, né? E também, o Tomás, nesse lance do Salas, o que eu acho é que ele não fica caído no chão
para forçar a marcação do pênalti. Eu acho que existe uma jogada esquisita mesmo, né? Porque ele bota o joelho meio para trás, o joelho dobra de um jeito estranho, o Murilo pega por trás dele, deve ter doído mesmo. Acho até que a reclamação não foi grande. Agora, esse tipo de lance é para não deixar ninguém falar que não querem brasileiro na final, não querem isso, não querem aquilo. Sim. Cara, eu acho que o juiz teve uma a mesma coisa do Flamengo e Estudiantes. Eu acho que o juiz ele teve uma arbitragem com um critério com o qual não estamos acostumados e do qual eu discordo, que é de dar pouquíssimas faltas. E eu acho que nessa você acaba engolindo faltas que são faltas. E algumas até para cartão. Mas se o cara tivesse de sacanagem, ele pegava e dava esse pênalti. Teve uma na entrada da área. E quem é que ia mandar tirar o pênalti? Pois é. Né? Teve uma no final do primeiro tempo que ele não dá para o Palmeiras, na ponta direita, mas na próxima. O cara dá uma tesoura no Vitor Roque. Agora, deixa eu te falar do Só uma correção, Cardona que perdeu os pênaltis. Eu falei Quinteiro. Né? Quando você falou, eu fiquei pensando, eu fui procurar aqui. O Quinteiro é o colombiano do River. Foi substituído, né? Que, aliás, eu vi alguns comentaristas elogiarem as substituições do Gadiardo. Ele bota o Colídio, ele bota... Aí tá o River, olha que legal. Tá na tela para você. Pronto. Naquele momento, aos 15 do segundo tempo, ele bota o Lencina e o Colídio no lugar do Nacho Fernandes e do Quinteiro, tá? Beleza. E o Enzo Pérez entra no lugar do Portilho por lesão, no primeiro tempo. E o Borja no lugar do Galopo. O Borja no lugar do Galopo, perfeito, o time melhorou. Agora, o Lencina e o Colídio no lugar do Nacho e do Quinteiro, eu não gostei dessas alterações. Porque, mas eram atacantes e o River precisava atacar. Cara, mas você precisa de jogador de ligação, você precisa de jogador que bota a bola no chão e consegue encontrar um passe. E eu acho que tanto o Nacho Fernandes quanto o Quinteiro são esse jogador. E era o plano do Gadiardo, né? Sim. Quer dizer, eu acho que o plano do Gadiardo era chegar empatado na reta final. A gente falou disso ontem. Ele assinaria embaixo, chegar com 0-0 aos 15 do segundo tempo. Claro. Só que o plano dele era esse, chegar empatado, botar 2 atacantes no lugar dos 2 meias que tivessem tirado a velocidade do jogo ao longo da partida. A questão é, o Quinteiro e o Nacho Fernandes não estavam mal no jogo. E eu acho que você poderia tirar um deles. Tirar o Nacho, por exemplo. Tira o Nacho e deixa o Quinteiro. Até porque na bola parada, esses caras são muito bons. Tanto que o primeiro gol sai numa jogada de bola parada do River muito bem batida, muito bem cobrada na área. E para mim, numa falha do Kelvin. Muita gente falando da falha do Flaco Lopes na marcação do Salas, mas para mim é o Kelvin que falha. É o cara do primeiro pau. A bola passa raspando, ele erra o tempo, ele salta errado. A bola do primeiro pau rasante, o cara do primeiro pau tem que afastar. E para mim é o Kelvin que falha no lance, nesse primeiro gol. Então eu acho que o Gadiardo erra ao tirar os 2. Acho que ele poderia ter tirado um dos 2. E poderia eventualmente ter tirado o próprio Acunha. Porque o Acunha, é óbvio que ele ia ser expulso. Depois do que aconteceu ali no meio do segundo tempo. Poderia ter tirado o próprio Acunha. Ele poderia ter aberto mais o River. No fim, tomou 2 gols do mesmo jeito. E acho que criou menos chances do que deveria por um time que estava precisando buscar o gol na reta final. É como eu vejo. Acho que o River vai ser elogiado na Argentina. Acho que o Gadiardo vai... ganhar pontos, digamos assim, por essa partida feita no Allianz, mas eu acho que as alterações do segundo tempo, pelo menos um dos meio-campistas ele deveria ter mantido, pelo menos o Quinteiro ele deveria ter mantido. Bom, temos aí os números do Palmeiras, que com Abel Ferreira chega na sua 5ª semifinal em 6 edições do torneio. É muito mais do que o Tele fez no São Paulo, do que o Tite fez no Corinthians, do que o Muricy fez no São Paulo. O Muricy não foi campeão pelo São Paulo, mas o São Paulo sempre chegava nas fases agudas da Libertadores com o Muricy. É muito mais do que o Filipão fez no Palmeiras. São todos nomes se juntar, aí, né? Palmeiras, Grêmio. Impactantes, né? Impressionante. Filipão chegou perto disso contando os times. Mas eu digo numa equipe só, né? Numa dinastia só, digamos assim. 3-1 para o Palmeiras, com 58% de posse de bola para o time verde, 14-10 de finalizações. No gol, o Palmeiras foi mais certeiro, 10-2. Fez o Armani? Pois é. Teu amigo Armani? Pois é. 3 grandes chances para o Palmeiras, além dos 3 gols. Uma grande chance só para o River, aí eu já não vou concordar. Para variar, eu não concordo com as grandes chances. Mas é do jogo, é uma análise subjetiva.
Aí não tem nada de subjetivo. 4 escanteios para o River, 2 para o Palmeiras, 375 passes a 262. Faz uma pausa aqui, Tomás. Faço. São quantos passes, então? 630? Mais ou menos isso, né? Isso. No total do jogo. A gente vê vários jogos em que um time faz 630 passes. O que isso significa? Que o jogo correu pouco. Sim. Né? Assim, que quase não teve jogo. Apesar do juiz deixar... porque era muito fortes. Truncado, né? Era muito truncado, era muita pancadaria, era passe errado. Foi um jogo pegado, não foi um jogo bonito. Foi um jogo disputado. 8 cartões amarelos para o River, um vermelho, só 2 cartões amarelos para o Palmeiras. Se o jogo foi equilibrado em algum sentido, em alguns aspectos, no aspecto emocional, o jogo foi desequilibrado, né? Time mais equilibrado, um time bem desequilibrado. Ele deu uns 3 cartões amarelos nos minutos finais também. Também, ele economizou e soltou tudo no fim. E olha aí, a Mafê, nossa produtora, estava lá na redação dizendo que o Flaco Lopes ia ter uma nota 4.8 no SofaScore. Quando ela falou isso, saíram os 2 gols do Flaco Lopes. Aí ficou ruim, né? Aí inverteu, ficou 8.4. Muito bem. Olha lá. Que coisa, né? Um passe decisivo, 2 gols, 3 finalizações, todas no gol, 2 dribles certos de 5, ganhou 14 de 25 duelos. 25 duelos, a gente não vê normalmente jogador com tanto duelo. Quantidade de rachada, né? Isso mostra como foi o jogo e como é o desempenho do Flaco, um jogador muito lutador em campo. 2 desarmes do Flaco Lopes, o mapa de calor, claro, veja como ele fica bem antes da área, né? Atrás da área, um pouco como um 10, da né? área, como um 10, como um antigo ponta de lança. Aspas para Flaco Lopes, autor de 2 gols hoje. Sabíamos que ia ser muito difícil. Acho que o River é um grande time. Tomamos um gol muito rápido, o que complicou um pouco o jogo. Depois do gol, ficamos um pouco em desespero. Mas no segundo tempo conseguimos alinhar as ideias, fizemos uma grande segunda parte e selamos a classificação. Aspas também para o goleiro Everton, que também tem que mudar um pouco de postura, né? Que também deu um empurrão no Galopo ali, parecido com o do Acunha, faz isso né? Todo jogo, isso todo, e todo gol que ele toma, ele sai correndo para reclamar da arbitragem. Hoje acho que ele não fez isso. Quase todo o jogo, então. A gente não começou bem o primeiro tempo e no segundo, o Abel fez as mudanças necessárias e conseguimos a classificação. Isso é o futebol. E vem pra gente uma grande equipe que também sabe o quanto tem tradição no futebol sul-americano. Acho que é um adversário muito duro, mas o importante era a classificação. Olha, Tomás, o Flaco é muito interessante, né? Porque o Palmeiras tinha 4 jogadores sul-americanos, não brasileiros, óbvio, né? Digo, 4 jogadores hispanohablantes como titulares, né? Sim. Flaco, o Aníbal, o Piquerez e o Gustavo Gomes, né? Em determinado momento, entra o Emiliano Martins no lugar do Gustavo Gomes e aí tá a chave, né? E entra mais um hispanohablante, que é o Facundo Torres, que acaba levando o pênalti, mas depois sai o Gustavo Gomes também. Ou seja, e eu já falei, aí tá o Palmeiras, né? O 11 inicial e as trocas. Eu falo isso sempre, falei no jogo do Flamengo contra os Estudiantes. Hoje os times brasileiros, e principalmente esses times brasileiros, meio time é argentino, uruguaio, paraguaio. Então, eu detesto nessas transmissões que a gente tem, eu entendo, eu sei, sou jornalista, eu sei como é que funciona, você meio que torcer pro time brasileiro e tal, mas eu acho que torcer não é distorcer. E aí você entra numa história de eles catimbam, eles isso, eles aquilo, cara, metade do time brasileiro não é brasileiro, entendeu? Então, nós também somos eles. E o Flaco Lopes dividia todas as jogadas sem reclamar, né? Ninguém reclamava. Dividia, quebrava o pau com os caras do River, dava neles, levava deles, depois dava a mão um pro outro e segue o jogo. É uma característica. Então os times brasileiros também têm esses jogadores já. E aí a gente chega no que para mim é o grande destaque do jogo. A nota do Flaco Lopes pela inteligência artificial é a mais alta. Pelos 2 gols, obviamente. Eu não acho que foi... Acho que foi um jogo batalhado do Flaco Lopes, mas não foi um grande jogo tecnicamente do Flaco Lopes. Quem jogou muito foi o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque entendeu o jogo, compreendeu o que precisava fazer, não ficou de mimimi. Ele é baixinho, mas ele é patola, né? Ele lembra o Romário mesmo, assim. Sim. Ele é patola, ele é forte. E o lance do gol dele nasce numa jogada que foi chamada de jogada trabalhada e tal. É uma jogada brigada do Flaco Lopes. É uma jogada perdida pelo Palmeiras, que ele briga, levanta, leva a falta.
9 de 10 jogadores brasileiros teriam ficado caídos ali no lance da falta na intermediária. Ele levanta, briga pela bola, a jogada tem sequência e sai o escanteio.